A ditadura religiosa, autor e narrador Eribaldo de Assis. Eles querem implantar no Brasil uma ditadura religiosa, e toda ditadura é produto da ignorância e da subserviência. Dizer que novela ou não uma pessoa deve assistir, em qual candidato deve votar, e coagi-la e constrangê-la a pagar sem condições dízimos periodicamente, são nefastas ações dessa ditadura religiosa. As ignorantes pessoas que se submetem a esses insensatos comandos são apenas meros fantoches dos ditadores religiosos que se enriquecem às custas desses meros fantoches. E enquanto esses meros fantoches religiosos transitam em ônibus lotado, esses ditadores religiosos trafegam em carros de luxo blindados. Enquanto esses meros fantoches religiosos moram em casa de aluguel, esses ditadores religiosos residem em mansões que chegaram a custar até 6 milhões de reais. Esses ditadores utilizam arbitrariamente o dinheiro doado por esses fantoches religiosos e chegam até a comprar TVs, rádios, jornais, um verdadeiro império da comunicação que é utilizado para aumentar o número de fantoches religiosos e, consequentemente, o lucro. Tais ditadores religiosos chegam até a fazer caridade com o dinheiro dos fantoches religiosos, para passarem a ter uma imagem de homens abnegados. Mas fazer caridade com dinheiro alheio é muito fácil. Difícil e raro é retirar milhões de reais do próprio bolso para ajudar os menos favorecidos. Mas, mesmo que o fizessem, ainda assim, esses milhões seriam oriundos dos bolsos dos fantoches religiosos, pois esses ditadores religiosos acumularam verdadeiras fortunas doadas por esses incautos e ignorantes fantoches religiosos. Esses ditadores religiosos contra-argumentam que a Igreja Católica é rica e que também cobra dízimos. Eu não sou católico e nem estou aqui para defender a Igreja Católica, mas a Igreja Católica não impõe dízimos e, sobretudo, a Igreja Católica não é pessoa física, e sim pessoa jurídica. Ou seja, quando um Papa morre, os seus herdeiros não herdam os bens da Igreja Católica, mas se um desses donos dessas igrejas evangélicas falecer, os seus parentes herdarão os bens dessa mesma igreja, passarão a ser os novos donos e usufruirão do dinheiro doado por esses pobres fantoches religiosos. Portanto, não se pode utilizar nenhum argumento ilógico e imbecil para comparar uma igreja católica com uma igreja evangélica, pois a Igreja Católica não tem dono e nem herdeiros, enquanto a Igreja Evangélica tem dono e herdeiros. Ou seja, uma igreja evangélica é um mero negócio de família que passa de pai para filho. E, para esses ditadores religiosos que acumularam verdadeiras fortunas às custas da ignorância e do medo desses pobres fantoches religiosos, eu os desafio através das próprias palavras de Cristo, um homem que nasceu em uma simples manjedoura, não andava em carruagem de luxo, não morava em uma mansão e nem tinha impérios na terra. Cristo disse: pegue tudo que tenha, venda, doe aos pobres e siga-me. Mas,
será que esses ditadores religiosos seriam capazes de fazer o que Cristo aconselhou? Será que eles abririam mão das mansões, dos carros de luxo, das fazendas e do conforto que foi obtido através do dinheiro doado pelos fantoches religiosos? Esses homens nem chegam aos pés de um jovem italiano, Francisco Bernardone, também chamado Francisco de Assis, que abandonou as riquezas e o conforto da casa dos pais para seguir o caminho da pobreza, da simplicidade e da doação ensinado por Jesus Cristo. E, ao contrário desses ditadores religiosos, Francisco de Assis não era um vendilhão da palavra de Deus, ou seja, ele não vendia a palavra de Deus, pregava de graça a todos aqueles que estavam necessitados. Francisco de Assis repartia com os pobres o pouco pão que esmolava e não acumulava riquezas. A revista norte-americana Times propôs aos seus leitores uma eleição para escolher aquele que eles consideram o maior homem do século XX. E Francisco de Assis foi eleito como o maior homem do século XX. Francisco de Assis, sim, que era um homem de Deus, e não esses ditadores religiosos, verdadeiros vendilhões da palavra de Cristo. Mas, se Cristo expulsou os vendilhões do templo, imagine então o que ele fará contra aqueles que vendem a sua santa palavra.